Então vamos lá. O sistema de coordenadas do AutoCAD é o sistema de coordenadas corriqueiras da engenharia civil, e a unidade é um metro. Com precisão de 3 casas decimais, vai dar na casa do milímetro, ok? O mais importante da aula de hoje, gente, e é o conceito que se você se embananar com esse conceito, nada vai para frente, é entender a diferença entre ponto e vírgula. O AutoCAD é totalmente diferente, ok? É importante dizer que o ponto separa o inteiro do decimal e a vírgula separa a parcela x da y e a y da z, se houver o z. Se não houver o z, você põe um número, vírgula, outro número, e o AutoCAD entende que o desenho é 2D, que só tem x e y, e o z você não precisa fornecer para o sistema. Entendido isso? Então, quantas casas podem ter para frente? Quantas você quiser. E quantas quiser para trás? Quantas você quiser, mas ele vai mostrar e arredondar para 3, porque nós configuramos para 3. Tudo bem? Então, posso pôr 1 quilômetro aqui, 1000 metros? Pode. Pode pôr 100.000 metros? Pode. Você entendeu? Outra coisa que é interessante, o número 10. Você não precisa escrever 10.000. Você entra 10 para x, vírgula, e o valor de y. O número, por exemplo, meio metro é 0,5 metros. Não precisa escrever 0,500. E não precisa pôr o valor que vem antes, o zero morto, ou seja, a dimensão meio metro vai ser digitada apenas como 0,5. Não precisa pôr o 0,5 nem o 0,500. Quer colocar? Coloca, mas é perda de tempo, a digitação é errada, a mais com o tempo cansa e a margem de erro aumenta. Então, o correto é vocês aprenderem desde o início. Então, vai digitar a medida 1.5, é 1.5. Vai digitar a medida 1, é 1. Não precisa pôr o 0.000. Vai digitar a medida 0.5, meio metro, é 0.5. Não precisa 0.500. Tudo bem? Agora, e se for 1 metro e 1 centímetro? É 1.01. E se for só 1 centímetro? 0.01. Tudo bem? Para o Y vale a mesma coisa e para o Z a mesma coisa. Então vejam bem na figura que eu tenho os pontos separando a parte inteira da parte decimal. Tá, ok? E a vírgula separando a parcela x da Y e a Y da Z. Tá, ok? Quanto a ângulos, nós já configuramos lá. Eles vão ser digitados ou na forma decimal, vai precisar de 3 casas, né? Porque vai até 360 graus. E 4 casas depois da vírgula, ou você pode voltar lá e configurar e vai digitar em grau, minuto, segundo. Dentro desta fórmula, o valor de graus, depois a letra D minúsculo, 2 casas, 1 apóstrofe, mais 2 casas de dígitos e aspas. Para ele entender que é grau, minuto, segundo. Vai dar trabalho, tá? Outra coisa, os ângulos são sempre medidos em relação ao eixo x+, a direção do eixo x+, e sempre no sentido anti-horário. Vocês já estão tendo topografia, gente? Alguém me responde. Vocês estão tendo topografia? Ainda não? Tá. Em topografia, vai ter um conflito com isso. Em topografia, o ângulo do azimuth zera em y+, e a leitura é sempre no sentido horário. Então, cuidado quando vocês forem fazer trabalhos de topografia no AutoCAD, que o desenho vai sair girado na tela. Ok? Precisa reconfigurar depois lá. Agora, vamos ver da diferença. Olha esse exemplo, que eu acho que ele é bastante claro no que tange a diferença entre zero e ponto. É o principal da aula de hoje, vocês entenderem isso. O cidadão digitou isso aqui, ó, 1.75,0.93. Isto quer dizer x igual a 1,75 m, y igual a 0,93. Agora, e no sentimento, o cidadão inverteu o que era ponto com vírgula. Ele colocou 1,75.0,93. Vai dar x igual a 1, y igual a 75 e z igual a 93. Compara a coordenada disso com a coordenada disso.
Agora imagine que o cidadão inverteu isso num desenho inteiro. Você entendeu? Então, o desenho, o projeto que era para estar acontecendo dentro de um lote aí em Bragança, o desenho começa em Bragança e termina na Disneylândia, na Flórida. Você entendeu? Tamanho erro que vai dar. Então, e esse erro é absolutamente sem solução. Não tem comando, não tem o que fazer. Vai ter que refazer o desenho todo, zerar o desenho, jogar o desenho fora. Perfeito? Agora vamos ver aqui, olha. Então é um sistema cartesiano absolutamente tradicional, onde eu tenho o eixo da ordenada, o eixo da abscissa, x e y positivos na direção da seta. Você entendeu? Então, por exemplo, este ponto A, ele tem coordenada 2 para x e 1 para y. O ponto B tem coordenada 6 para x e 3 para y. E o ponto C tem coordenada 0,5 para x e 5 para y. Ok? Nós vamos fazer um exemplo, já para redesenhar essa figura já. Agora eu quero que vocês vejam o ângulo. Esse símbolo aqui quer dizer ângulo, tá? Ângulo A para B, eu vou ter que colocar uma setinha sempre na direção de x+. Lembra que falava que o ângulo mede a partir de x+? Eu coloco uma setinha paralela a x+, na mesma direção e sentido, a partir do ponto A, e começo a medir o ângulo na setinha de referência até bater na reta. Reta AB, o ângulo é esse aqui, ó. Se eu for medir o ângulo BC, do segmento de reta BC, eu coloco a setinha em B, parto dela e giro no sentido anti-horário até dar. Então, este é o ângulo BC. E o ângulo de C para A, eu coloco a setinha no eixo do ponto C, apontando na direção de x+, parto da seta do vetor e meço no ângulo anti-horário. Então, o ângulo CA é esse aqui, ó. Ângulo C para A. Então, notem que é bem diferente. Outra coisa que precisa fazer é já entender o que são cotas relativas. A tem coordenada 2, 1. B tem coordenada 6, 3. Então, se eu for digitar por coordenadas absolutas, eu dou esses valores. Isso só existe praticamente em topografia. Ninguém trabalha em obra com coordenadas. O que a gente trabalha é com distâncias relativas. Olha, do ponto A para o ponto B, eu sei que eu vou ter que caminhar. Se ele tem 6 para x e o A, que era o ponto de partida, tem 2, a distância da componente x entre B e A é a distância entre as projeções de B em x e de A em x. Então vai ser 6 menos 2, a distância bx, o delta bx é 4 unidades, 4 metros. E o delta y de A para B é o quê? 3 menos 1, que dá 2. E de B para C? De B para C, então presta atenção, se a reta for orientada BC, a distância é 5,5, porque eu saio de 6 e chego em meio. A distância é 5,5. Só que o sinal é negativo, porque eu vou ter que... A distância eu posso cotar 5,5. Mas quando eu for dar esse dado para o AutoCAD, se eu estiver desenhando, eu tenho que dizer que é para lá. Então é negativo, porque ele parte de B e chega em C. Então eu vou ter que dizer que isso é negativo. E o Y, o delta Y, continua positivo, porque eu saio de 3 e chego em 5. Então o delta Y é positivo. Tá? E o delta X de C para A é positivo, porque eu parto de meio e chego em 2. Então, 1,5 metro. E o delta Y de C para A é menos 4, porque eu parto de 5 e chego em 1. Tá bom, gente? Beleza? Essa